Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrirmos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. É nossa penúltima meditação na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 6, de 6 a 10. Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra linda e pedimos que Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a Tua Santa Palavra. Ó Senhor, esteja conosco, nos instrua segundo a Tua vontade, nos dê compreensão do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós te pedimos e agradecemos. Capítulo final aí da carta de Paulo aos Gálatas, e como fizemos anteriormente, gostaria de lembrar os irmãos aqui, nós estivemos andando por toda a carta aos Gálatas e Paulo tratou muito sobre questões teológicas. Ele falou sobre graça e fé, sobre o verdadeiro evangelho e como ele é distorcido e deturpado apenas por um pequeno acréscimo, se torna o anti-evangelho assim. E os Gálatas foram duramente repreendidos, a ponto de percebermos nos escritos de Paulo que a carta aos Gálatas demonstra que, apesar de poucos detalhes, os quais ele chama, uma pequena mudança, mas mostra um ponto em que aqueles irmãos daquela determinada região da Galácia, eles estavam a pouco de se afastarem do verdadeiro evangelho e embrearem pelo caminho que não pode de forma alguma oferecer salvação. Então essa distorção e esse acuramento doutrinário, ela é extenso em toda a carta, mas ao chegar no final, Paulo vem tratar de algumas questões práticas relacionadas com isso, mas trazendo para o nosso dia a dia, e é o que ele demonstra para nós aqui nesses poucos versículos, do 6 ao 10, onde nós podemos tirar aqui alguns princípios da Sagrada Escritura que são demonstrados pelo apóstolo Paulo nesses poucos versículos que nós lemos. Assim, depois de falar sobre muitas questões teológicas, ele vem lembrar das nossas obrigações práticas para com os irmãos, para com Deus, para com a nossa fé e até mesmo a satisfação que precisamos dar até nos encontrarmos novamente com Ele em Cristo Jesus. E podemos destacar 3 princípios que se encontram aqui na carta de Paulo aos Gálatas, e já entrando neles, seguindo a sequência dos próprios versículos, o versículo de número 6, Paulo nos apresenta o princípio que nós chamamos o princípio da reciprocidade. Ele dá a entonação de todo o texto. Ele fala, ele trata sobre ele, talvez pareça de forma mais breve, mas como ele faz de forma contundente, e é algo que ele já vinha tratando em toda a carta, ele entona aqui como algumas coisas que na prática do dia a dia não podem ser deixadas para trás. O versículo 6 nos diz aí: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele passa por muitas cidades, e Paulo é o que é chamado pela teologia moderna de fazedor de tendas. Ele que criou esse título a ministros e missionários que usam na forma moderna.
Então Paulo, ele viajava e por sua própria conta muitas vezes se mantinha e não fazia exigências a alguns ali para os quais ele pregava o Evangelho. Isso é muito bem demonstrado na carta aos Gálatas, que ele dá um exemplo dos discípulos de Jesus, quando enviados e disse-lhes: olha, vocês vão, não levem bolsa, não levem roupa extra, mas preguem o Evangelho e recebam aquilo que lhe for oferecido. Paulo embrenha-se nas suas viagens missionárias, justamente buscando fazer isso. E ele ainda coloca de uma forma muito mais contundente que também fazia isso para que não criasse obstáculos para o Evangelho, porque ele não estava indo somente aos judeus, mas também aos gentios. Naquele tempo, entre os judeus, era comum e parte essencial da sua cultura o acolher aqueles que estavam viajando, os peregrinos e viajantes. Isso cumpria-se na própria lei de Moisés. Mas muitos gentios não conheciam esse mesmo costume, apesar da hospitalidade, que poderia ser comum, mas culturalmente não havia uma obrigação. Então Paulo, ele viaja muitas vezes com a sua própria conta e sendo encaminhado, assim como ele escreve aos romanos, por exemplo, querendo fazer missões na Espanha, e ele procura ali com a igreja de Roma conseguir o favor deles, para que ele, chegando até Roma, dali eles pudessem reabastecê-lo, atender às suas necessidades e investir ali para que ele pudesse dar continuidade ali para frente na sua viagem missionária. E ele passa pelos Gálatas, e nós vemos lá no começo, nos primeiros capítulos, quando estudamos, ele fala que eles os receberam de uma forma assim esplêndida, com um carinho muito amor, a ponto de ele dizer que, se fosse possível, eles tirariam os próprios olhos para oferecer, para que eles se sentissem melhor, tendo em vista que Paulo chega naquela região bem acometido de enfermidade, estava ali padecendo, e para lá pregando o Evangelho, mas principalmente tem a necessidade de parar e interromper a sua viagem naquela região, porque ele não tinha condições físicas de continuar. E ele é muito bem recebido. Mas ao chegar os judaizantes naquela região, eles começam a envenenar a cabeça dos cristãos em Gálatas, contra o apóstolo Paulo e contra aqueles que traziam e compartilhavam de sua autoridade. E como se faz isso? Lideranças ruins, eles insuflam as pessoas uns contra os outros. E assim, quando Paulo entra em contato, escreve a carta aos Gálatas, acontecia que havia muitos irmãos ali que estavam lá abandonando o Paulo. E talvez o relato chegasse por algum dos seus colaboradores que ele enviado lá para poder levar mensagens da igreja, que esses mesmos colaboradores não foram recebidos e não foram encaminhados, e talvez tiveram alguma dificuldade em viagem para seguir ou retornar por conta desta falta daqueles irmãos. E é interessante nós olharmos, porque hoje nos é apresentado um perfil de que há muitos líderes que são chamados líderes narcisistas, pessoas que manipulam os outros ao seu bel prazer, tornando-os quase como uma obrigação de obediência cega, sem olhar porquê e sem questionar as suas motivações ou aquilo que é ensinado. Isso está muito em voga, muito falado, e há muitas pessoas que se afastam de igrejas por conta desse tipo de liderança. Conheço vários desses e confesso que é extremamente dificultoso quando nós temos que aconselhar pessoas que estão feridas, saíram feridas dentro da igreja. Mas igualmente também isso acontece porque muitos estão perdendo a questão da responsabilidade e do respeito para com os seus líderes. No mundo aos avessos, enquanto líderes narcisistas, eles dominam com um punho de ferro sobre os seus liderados, os oprimindo de forma tremenda. Há também igualmente aquelas pessoas que, quando líder, ele não exerce esse poder impositivo, eles tripudiam sobre suas lideranças, não lhe dando o verdadeiro valor. E Paulo usa o exemplo aqui de liderança, mas para falar sobre algo que nós devemos reconhecer, não só aos líderes, mas uns aos outros, onde cada cristão, ou ele é um mestre, ou ele é um discipulando. Discípulos pressupõe dizer que nós estamos passando a mensagem uns aos outros.
Então, ou nós estamos sendo aquele que está transmitindo a mensagem, ou nós estamos recebendo a mensagem. Então, vai encontrar-se aqui aquilo que nós vemos o apóstolo Paulo falar nos seus escritos, como lá em Filipenses: uns aos outros, aconselhar-nos uns aos outros, observar uns aos outros. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 27, ele diz assim: isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também esses servir-los de bens materiais. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, o apóstolo diz: agora nos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais em amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, e vivem em paz uns com os outros. O princípio da reciprocidade, ele diz que eu tenho que corresponder aos irmãos, de forma a qual eu sou tratado. O tratamento cristão da reciprocidade quer dizer que nós devemos uns aos outros um tratamento de honra. Paulo nos escreve aos Filipenses dizendo que devemos considerar cada um os outros como superiores a nós mesmos. Mas ele faz uso aqui principalmente daquele que instrui a palavra como um exemplo, um modelo, para que a gente possa perceber isso. E Paulo cobra aqui aquela igreja o respeito deles, para com ele como apóstolo, fundador da igreja, e aquele que os apresentou o Evangelho. Reciprocidade. Respeitem os vossos mestres, respeitem aqueles que têm transmitido o Evangelho para você. Faça participante. E esta palavra ela chama muito a minha atenção quando Paulo diz: faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Porque hoje nós temos chegado a um tempo em que falta reciprocidade no ambiente cristão dentro da igreja. Muitas vezes as pessoas elas vivem um ambiente de vir à igreja, se sentar nos bancos simplesmente para receber, para ouvir a pregação da semana, para assistir o culto. Perdemos a noção de que nós somos participantes do culto e não simplesmente ouvintes. Nós não somos espectadores da igreja de Deus. Quando nós oramos todos juntos. Quando alguém está conduzindo a igreja em oração, essa oração é para toda a igreja, e o seu amém está dizendo que você concorda plenamente com aquilo que está sendo dito. Quando nós cantamos, não é uma apresentação da equipe de louvor, mas a equipe ela conduz a igreja em adoração. E sentados nos bancos, nós precisamos cantar entendendo que nós cantamos a Deus. Mas parece que nós vivemos tempo em que não há mais prazer em se cantar a Deus, em se orar a Deus, em se participar do culto. Mas tratamos os cultos, a igreja, muitas vezes, como se fossem meros clubes. Nós vamos para poder participar, para poder assistir, para ter alguma forma de entretenimento. Mas nós nos recusamos a fazer participantes da palavra aqueles que nos instruem, sejam eles o pastor, presbíteros, as lideranças de nossas sociedades internas, ou até mesmo aquele irmão mais experiente que tem nos auxiliado, nos ajudado, nos aconselhado na nossa caminhada cristã. Quantas vezes nós, nessa falta de reciprocidade e corresponder, nós estamos na igreja pelas dificuldades que temos, buscamos oração junto aos irmãos, mas quando o Senhor nos abençoa, quando nós somos agraciados com algo grandioso, nós saímos para comemorar com aqueles que não têm nada a ver com a nossa fé, sem nos lembrar daqueles que em suas orações têm nos acompanhado nas nossas dificuldades. Quando Paulo diz, aquele que está sendo instruído, faça participante, ele fala do respeito e a correspondência para aquele que tem tido autoridade sobre nós. E como nós vemos lá em Tessalonicenses, não por causa dele, lá ele fala, por causa do trabalho que executa, por causa da função que eles têm executado. Nós temos deixado muitas vezes o mundo nos contaminar, e a gente fica esperando sempre mais, mas não corresponde. Na minha infância e adolescência tinha um amigo
que era mais amigo do meu irmão mais velho do que eu, mas ele tinha um dizer que eu sempre me lembro dele. Ele falava de alguém comum, nós conhecíamos, que era uma pessoa que, segundo ele, nunca correspondia, né? Ele só esperava que as coisas chegassem a ele, mas ele nunca tinha um compromisso de passar aos outros. E o ditado dele era assim: o fulano, com ele é só venha a nós, mas o vosso reino não. Muitas vezes, como cristãos, nós estamos na comunidade de Cristo só copiando esse ditado antigo, né? Nós só estamos ali para receber. Quantas pessoas esperam só ser entendidos, mas não querem entender o irmão? Quantas pessoas querem ser consolados, mas não têm disposição para consolar? Quantos querem experimentar o trabalho executado, mas não têm a disposição para o executar ou auxiliar aqueles que estão fazendo? Quantos querem participar de um culto belo e muito bonito, mas não têm a disposição de auxiliar naquilo que tem que ser feito? Quantos têm entrado pelo ambiente em que as pessoas no mundo fazem só de criticar aquilo que está sendo feito, mas não movem um dedo? E aí são comparáveis aos fariseus, os quais Jesus enfrentava, que diziam que eles atavam pesados feixes de carga para que os homens carregassem em suas costas, mas eram incapazes de, com um dedo que seja o mínimo, a ajudar a carregar um pouco a sua carga. Então Paulo vai nos lembrar, exortando os cristãos em Gálatas, de que nós precisamos ter reciprocidade. A igreja é lugar de compartilharmos as cargas uns dos outros, ouvirmos uns aos outros, nos compadecermos uns dos outros. E a própria palavra nos traz esse ensinamento de forma muito bem clara, de que nós devemos fazer e tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados nós mesmos. Mas se nós não tomarmos cuidado, a exemplo da igreja em Gálatas, que precisava ser chamada a atenção por Paulo nesse momento, nós podemos nos distanciar desse caminho que a palavra nos coordena e nos direciona, e acabar sendo levados pelas influências, os ventos de doutrina, as conversas ou os costumes do mundo, e acharmos dentro do meio do povo de Deus que nós estamos aqui simplesmente para recebermos e sermos agraciados, mas nos esquecemos que o Senhor nos chamou não para sermos simplesmente receptáculos, mas conforme Ele falou aos seus discípulos quando os chama lá nos Evangelhos: eu vos farei pescadores de homens. Nós não somos somente fisgados pelo Evangelho, retirados, como diziam as canções antigas, do tremedal de lama e colocados os pés sobre a rocha, mas Ele fez isto conosco, para que através do nosso testemunho, da nossa operosidade, nós possamos também transmitir essa mensagem a outros, e assim sermos gratos àqueles que transmitiram a mensagem para nós, assim como aqueles aos quais nós transmitimos a mensagem de Deus, devem também ser gratos, e na reciprocidade estarmos sempre abençoando uns aos outros. E nesse momento nenhum vai ficar esquecido ou ser deixado de lado, se nós simplesmente lembrarmos do Evangelho, quando Ele diz: seja, faça participante de todas as coisas boas, aquilo que instrui. Pense hoje quem está com autoridade espiritual sobre você, não no modelo dos falsos mestres que por aí põem as suas decisões sobre os outros, ou bem dizendo que se você não obedecer cegamente, você vai perder a bênção, vai para o inferno, qualquer coisa que eles possam afirmar. Mas lembrando que obedecer à autoridade, ela é um mandamento também do Senhor. E a rebeldia, na palavra de Deus, ela é pecado. Então, nós precisamos aprender a parar de louvar aqueles que, distante de nós, não têm nenhuma influência, não estão ao nosso lado, e passarmos a dar um pouco da nossa atenção para quem lado a lado tem trabalhado e se empenhado conosco, para que juntos possamos alcançar o propósito de Deus na nossa vida, como crentes, como comunidade de Deus, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além da reciprocidade, o apóstolo Paulo nos fala no versículo 6,
nós temos no versículo 7 e 8 o segundo princípio. O princípio da similaridade. Reciprocidade é ser grato por aquilo que me foi oferecido. Similaridade é entender que eu devo oferecer aquilo que eu espero também receber. O versículo 7 nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. O apóstolo Paulo, lá mais uma vez na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13, diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quando Paulo vem com a sua fala, depois de falar de faça participante, ele vem na segunda exortação dizendo: meus irmãos, não vos enganeis, e Deus não se zomba. É uma advertência não daqueles que tentam enganar, porque muitas vezes o homem, ele pensa que ele está tentando ou vai conseguir enganar a Deus com aquilo que ele oferece. É comum nós encontrarmos pessoas que se fazem de muito religiosas, só que no seu íntimo, no seu dia a dia, na sua prática, ela não corresponde àquilo que ela tenta parecer diante dos holofotes. E as pessoas, elas criaram uma espécie de esquizofrenia espiritual, onde eles acham que com aquilo que fazem diante dos homens, eles podem se justificar diante de Deus. Mas Paulo vem uma advertência fiel e pesada dizendo: meus irmãos, vocês estão enganando a si mesmos e não a Deus. E Deus não se zomba. Nós não podemos achar que Deus ele vai ser enganado pelas nossas artimanhas. A gente não pode achar que Deus ele não vê tudo, não sabe de tudo e não corresponde a tudo. Não adianta você fazer as coisas em oculto e achar que Deus não vê em oculto, mas Ele vê tudo. O que a palavra diz é que aquilo que se semeia, se colhe. Quando você semeia, você vai colher exatamente aquilo que você semeou. Se você plantar uma semente de laranja, não espere ter um pé de jabuticaba. Se você plantar uma semente de mango, não espere ter um pé de amora. Ele vai nascer exatamente e correspondente àquilo que você plantou. Mas a humanidade, infelizmente, ela tem pregado e se enganado, tentando zombar de Deus, achando que eles podem ter uma vida completamente distante do Evangelho. Mas mesmo assim, Deus, por ser muito bonzinho segundo o pensamento deles, vai deixar eles entrar no céu de alguma forma. O que a palavra fala é que isto é impossível. Aquele que semeia males, ele vai colher males. Aquele que semeia corrupção, ele vai colher corrupção. Assim, o princípio da similaridade, ele vai nos dizer que aquilo que nós fazemos, ele vai corresponder àquilo que nós somos. Certo estudioso, ele costumava dizer que nós vemos quem é verdadeiramente crente, observando a pessoa não na forma como ele age, mas na forma como ele reage. Porque nós costumamos agir planejado, nós queremos nos encontrar, é natural do ser humano tentar passar a melhor impressão. Nós vivemos um tempo onde isso está altamente difundido. É só você pegar o celular e procurar aqueles seus conhecidos nas redes sociais, a famosa foto do perfil, e a gente vai encontrar que geralmente a pessoa ela não corresponde exatamente àquilo que está na foto do perfil. As pessoas fazem isso desde muito tempo, quando vestiam as suas melhores roupas para ir a uma entrevista de emprego, ou escolher exatamente como é que eles estavam falando, as palavras que iam usar diante do chefe, ou alguém que poderia prejudicá-lo, ou até mesmo os namorados jovens, quando começavam a se relacionar e se faziam ali de muito educados, evitavam alguns
para não chocar o outro. Eu me lembro conversando uma vez com um casal um pouco mais velho, e eles brincavam dizendo: não, ó, agora nós já somos casados, eu não preciso mais fingir nada, agora já casou, já era. Mas nós costumamos tentar trazer uma primeira impressão diferente daquilo que nós somos realmente. Então, é comum isso. E na vida pastoral nós enfrentamos isso constantemente. É comum nós chegarmos aos lugares, as pessoas, quando chega um pastor novo, um pastor diferente, elas tentam passar a sua melhor primeira impressão. Mas é incrível como muitas vezes essa, vamos usar entre aspas, meio de encenação, ela dura muito tempo, mas ninguém consegue mantê-la por toda a vida. Tem um ditado que diz que você pode enganar uma pessoa por muito tempo, e você pode enganar muitas pessoas por um curto período de tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Esse ditado poderia ser acrescentado de uma terceira conclusão: mas você não pode enganar Deus em momento nenhum, porque o Senhor nos conhece, e é Ele que está nos garantindo através da pena do apóstolo Paulo, de que nós não vamos semear a carne e colher o Espírito. Não adianta nós tentarmos passar por espirituais. E hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas acham que ser espiritual é replicar uma série de comportamentos que nada tem a ver com o Espírito. O apóstolo Paulo mesmo fala a respeito disso, falando dos homens que tentam se passar por espirituais, mas falta-lhes entretanto o poder, nos escrevendo a Timóteo: se nós semearmos para a carne, nós vamos colher corrupção da carne. A grande pergunta é: o que é que nós estamos semeando? Qual a semente que nós estamos lançando? No nosso dia a dia, nós vamos pegar a nossa vida diária, todas as horas da nossa semana, o quanto nós temos semeado para o Espírito e o quanto nós temos semeado para a carne. O segundo princípio, o princípio da similaridade, ele nos garante que aquilo que mais nós semearmos, mais nós vamos colher. E é preciso fazer uma autoanálise, porque muitas vezes nós temos sido pegados despercebidos, porque a instituição deste mundo, ele tem colocado na nossa cabeça que religião, que fé é algo que se trata no seu particular, quase como algo que você faz no seu tempo livre. Durante a semana, no seu trabalho, você tem que ser um bom profissional. Religião não tem nada a ver com isso. Aí de repente as pessoas dizem: não, mas política não tem nada a ver com religião. Não, mas misturam outra coisa. E aí nós temos uma vida compartimentada. Nós temos o tempo do trabalho, nós temos o tempo que tem que ser dedicado à família, nós temos o tempo que é dedicado aos nossos hobbies, aos nossos lazeres. E aí temos o tempo que nós dedicamos às coisas de Deus. Mas a grande questão é que a palavra nos chama dizendo que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só que a realidade dos nossos dias é que nós muitas vezes colocamos em último lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o princípio da similaridade nos diz que se eu coloco o reino de Deus em último lugar, por que Deus tem que colocar as primeiras coisas para mim, se eu não estou dando a devida importância para Ele? Ser cristão é além da nossa vida particular, ele tem que alcançar todas as áreas da nossa vida. Ou nós vamos nos apresentar dizendo a profissão que nós temos, onde nós moramos, o filho de quem nós somos, e por último a gente vai dizer que é cristão, quando na verdade deveria ser o primeiro identificador do crente. Quantas vezes nós temos deixado as coisas de Deus de lado por causa de tantas coisas, por causa do trabalho, por causa do meu lazer, por causa da minha família terrena, ignorando a palavra de Deus quando Ele nos fala que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. A palavra ela é dura nos nossos corações, justamente para nós observarmos o que é que nós estamos construindo na nossa vida. O princípio da similaridade nos apresenta Deus corresponde que nós temos dado diante dele. Se nós temos colocado na nossa vida o nosso entendimento, entendendo que Deus ele é parte essencial e primária da nossa vida, Ele vai se fazer presente como parte primária da nossa vida.
Só que se Deus na minha vida, Ele é um apêndice, Ele é um quartinho dos fundos da casa, Ele é um momento que eu separo a cada 7 dias, só para dar uma justificativa ali, Ele vai continuar ocupando esse espaço. E como pastor, eu acho interessante, quando nós vamos tratar com os irmãos, como as pessoas, elas perderam a noção disso. As pessoas, muitas vezes, no atendimento, no andamento pastoral, elas não querem ser incomodadas, elas não querem compartilhar da vida, das dificuldades, dos problemas, mas muitas vezes também, como voltando um pouco no versículo 6, não querem compartilhar também as coisas boas, mas esperam ser atendidas imediatamente. E muitas vezes se chocam. Uma vez conversando com a irmã, a gente já estava no trabalho discipulado, e ela tinha entendido, e ela falou assim, como lembrando, meio atordoada, dizendo: eu achava que quando eu cheguei aqui na igreja, fui procurar o pastor, e aí de repente eu subi, e eu fiquei esperando, e passou uma semana, e passou 2 semanas, e eu comecei a ficar indignado. Isso ela contando para mim, e o pastor não foi atrás de mim. Eu falei para ela: você entendeu? Ela falou: eu entendi. E ela foi falar: eu entendi que se eu quero as coisas de Deus, se eu quero estar na igreja, se eu quero a atenção da liderança da igreja, eu preciso estar na igreja. Ela aprendeu que as coisas de Deus, elas são dadas na nossa vida no princípio da reciprocidade e no princípio da similaridade. E se eu não coloco as coisas de Deus em primeiro lugar, por que eu quero que Deus me coloque em primeiro lugar? Se eu não coloco os trabalhos, se eu não coloco as necessidades, se eu não coloco a comunidade da igreja em primeiro lugar, por que eu exijo que a igreja me trate como primeiro lugar? Deus é justo, nós semeamos, mas nós vamos escolher exatamente aquilo que nós semeamos. E muitas vezes as pessoas têm sido enganadas, porque muitos líderes, principalmente aqueles que querem manter-se com uma grande quantidade de gente ao seu redor, para se sentirem mais poderosos, ensinaram para as massas que elas precisam sempre esperar ser atendidas todo o tempo, como crianças birrentas que se jogam ao chão no primeiro sinal de não, mas se esquecem que a palavra de Deus, ela não funciona desse jeito. Deus nos diz que se nós semearmos para a corrupção, nós vamos colher corrupção. E eu faço questão de ministerialmente ensinar para a igreja que ela precisa esperar isso do Evangelho. Eu sei que muitas pessoas, a princípio, elas podem não entender, mas como o professor que tive no ensino médio, naquele tempo em que não tinha muitos professores que não eram pedagogos de carreira, ele era um tenente aposentado do Exército e dava aula no antigo curso de contabilidade, de matemática comercial e financeira. Nome complicado daqueles que a gente aprende na vida e nunca mais esquece. Temístocles Procleu. Um senhor alto, já com cabelos grisalhos, bigode cheio assim, daquele que parece um leão marinho, uma voz grossa, imponente. E ele dizia assim ao chegar na sala: muitos alunos não gostam de mim, mas ele pode sair me xingando, dizendo que eu sou ruim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, ele pode acabar com o meu nome, mas ele nunca vai dizer na sua vida: o miserável do Procleu não me ensinou isso. E da mesma forma, isso eu trago para a vida desde aqueles tempos. No ministério, as pessoas podem até não gostar, mas elas não vão poder reclamar que eu não ensinei de forma clara e contundente os princípios da palavra de Deus. E especialmente quando ele diz: se eu quero que Deus me considere em primeiro lugar, eu preciso ter Deus em primeiro lugar na minha vida. E o terceiro princípio, por fim, os versículos 9 e 10, o princípio da continuidade. Então, só recapitulando para você guardar na mente: versículo 6, o princípio da reciprocidade, saber corresponder àqueles que espiritualmente abençoaram a minha vida. Tenha em valor, dê honra,
Faça participante. Isso aqui é interessante, você faz participante. Às vezes ser participante é você se lembrar daquilo que acompanhou para convidar para algo importante na sua vida, no ambiente cristão, no casamento, no batizado dos filhos, em tantas outras coisas. Participante de momentos especiais. Segundo, o princípio da similaridade. Nós não podemos exigir dos outros aquilo que nós mesmos não oferecemos. E isso vale para com o nosso relacionamento com Deus. E em terceiro, o princípio da continuidade. Versículo 9 nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A palavra diz: não nos cansemos de fazer o bem. Quantas pessoas hoje vivem e acham que já fizeram o suficiente para o reino de Deus em toda a sua vida? Muitas vezes nós nos deparamos, e daí vem algo que é falado muitas vezes entre lideranças, entre pastores em determinados círculos que nós acabamos por ficar sabendo, que há uma ideia de que o crente, com um determinado tempo, uma determinada idade, já depois de muita experiência, é complicado você tentar colocar qualquer coisa nova na cabeça. Alguns líderes, alguns pastores chegam ao ponto de, por causa de suas decepções, os problemas que têm enfrentado no ministério, dizer que a coisa mais complicada que tem é mexer com o crente velho. E quando eu falo crente velho, eu estou dizendo simplesmente idade, mas às vezes há velhos de 20 e poucos anos. Pessoas que, não de forma proporcional, mas devido ao tempo e algumas experiências que tiveram, eles acham que já viram de tudo na vida. E se esquecem que a gente nunca aprende o suficiente. E mesmo no mundo, aqueles que não conhecem a Deus já conheceram esse princípio. E nós, ainda mais, que temos um Deus vivo e verdadeiro, precisamos entender. Então, façamos o bem a todos. Não há aposentadoria de cristão, como meu velho avô dizia, que há pessoas que dizem: não, já fiz o suficiente. A gente acha que depois de 25 anos de serviço prestado ao reino de Deus, como em algumas profissões, nós vamos poder nos aposentar com tempo de serviço no Evangelho. Vamos parar, colocar os pés para cima e dizer: não, agora vamos deixar para os outros. A palavra não nos fala isso. A palavra nos diz, antes, nos chamando aos salmos, e o salmista vai dizer que na velhice ainda